da questão, olha lá, vamos lá para ver a questão 10, né? Então a eternidade de Deus, em 6 artigos, nós já vimos um, que é a eternidade; dois, Deus é eterno; três, ser eterno é próprio de Deus; quatro, a eternidade difere do tempo, é a matéria de hoje. Olha lá que louco. A eternidade difere do tempo, isso é muito legal, né? Tempo diz respeito à passagem do tempo de acordo com Aristóteles. Nós percebemos as coisas vendo as coisas decaindo através dos nossos sentidos. Já na modernidade não tem outra coisa. Com Kant a gente vai falar que é uma condição a priori a experiência. Na medievalidade da coisa, medievalidade, alguma coisa com dade aí. Medieval plus qualidade de ser medieval. Aí você tem o que? A questão da percepção das coisas a partir de uma base filosófica que é a base aristotélica e está na física de Aristóteles. Como assim física de Aristóteles? Tem física de Newton. Que física de Aristóteles é essa? Física de Aristóteles é uma obra. Entendeu? É uma obra. Se você escreve, entendeu? Ele escreveu uma obra. Obra, não é obra. Né? Prédio, é obra. Entendeu? Escreve, obra. Aí tá lá física. Bom, aí você precisa ler essa obra. Física um e 2 normalmente o pessoal divide, né? Igual a metafísica. Metafísica são vários livros, né? Alfa, beta, gama, lambda, então tem vários ali, né? Artigo 4. A eternidade difere do tempo. Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que a eternidade não difere do tempo. Opa! Isso significa, vamos lá, que Tomás de Aquino, a eternidade não difere do tempo. Tomás de Aquino vai dizer que difere do tempo. Ok, mas como é que pode um negócio desse? Mas toda eternidade não é tempo? É, não é, né? Então é isso que Tomás vai dizer, olha só. Primeiro argumento que diz que coincide a eternidade em relação ao tempo. Coincidente. Com efeito, é impossível duas medidas de duração coexistirem, a menos que uma seja parte da outra. Pois 2 dias, 2 horas não existem simultaneamente, mas o dia e a hora são simultâneos, pois a hora é uma parte do dia. Bom, como sempre, a gente já está acostumado com isso. A primeira frase das objeções de Tomás, não é de Tomás, né? Ele reflete as objeções dos alunos. Ele tem a ver com. Vocês vão dar uma pausa na gravação para mim rapidinho aqui, porque ela travando nada mais desse sistema biológico querendo fazer. Vamos lá. Ora, a eternidade e o tempo são simultâneos. Um e outro implicam, cada qual a seu modo, uma medida e duração. Como não é a eternidade que faz parte do tempo, pois ela o excede ou inclui, parece ser o tempo uma parte da eternidade e não algo distinto dela. Bom, o que nós estamos aqui é o uno e o múltiplo, a ideia aqui, né? Tá bom? É uma ideia platônica que está aqui, obviamente. Obviamente não, porque eu não fiz filosofia, o cara vai falar, não, tudo bem, mas assim, né, para quem fez é óbvio, tá bom? Então, o que é o uno e o múltiplo, o uno sendo a eternidade, uma coisa só, e o múltiplo sendo o tempo, as variações de tempo, certo? Muitas variações, tempo, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos dos séculos e vai embora, entendeu? Pegou a ideia? Não pegou a ideia? Sim ou não? Olha lá, eu mesmo estou me perguntando, entendeu? Então, o uno é uma eternidade, uma coisa só. Você não tem variações, não tem medidas. O múltiplo. Por isso que eu não gosto de deixar meu cabelo grande. Olha só, começa a ficar com um monte de bate a luz, parece que eu tô com micose na cabeça. Quem tá olhando fala assim, oh, tá com micose, rapaz, coitado. Cabelo muito fino, né? Cheio de micose, né? Aí, coisa horrorosa. Cara micosento, parece aquelas micoses de bicho. Parece cachorro sarnento, rapaz. Ô, louco. Mas vai ter que ficar assim, aguente. Aí, ó. 2. Além disso, o filósofo assegura, no livro 4 da Física, que o instante temporal permanece o mesmo em todo o decurso de tempo, mas aí é o instante, né? Então, ó,
O filósofo assegura no quarto livro do quê? Que eu falei para vocês? Da física. Ou seja, aquilo que está dentro do tempo. Que o instante temporal permanece o mesmo em todo o decurso do tempo. Ora, a razão da eternidade parece consistir em ser ela uma mesma coisa, permanecendo sem divisão em todo o decurso do tempo. Ora, a razão de eternidade parece consistir em ser ela uma mesma coisa, permanecendo sem divisão em todo o decurso do tempo. Tá bom. Aquilo que fundamenta a eternidade, né? Tá, foi isso que ele quer dizer como a razão de eternidade, tá bom? Isso aqui é um termo que Tomás usa muito. Isso quer dizer o fundamento, o princípio fundamental seria a razão, né? Parece consistir que, ó, vamos voltar, o princípio fundamental da eternidade, também chamado de a racionalidade da eternidade, tá bom? Então, também significa o quê? Aquilo que traz a motivação, a justificação de algo. Por isso a gente fala razão de. Aí então, razão de eternidade, razão de existência, razão de tempo, razão de gosto, razão de, certo? Parece consistir em ser ela uma mesma coisa, permanecendo sem divisão em todo o decurso do tempo. Logo, a eternidade é instante temporal. Ora, essa questão de momentaneidade já foi falada, sabe por quem? Lá na patrística. O santo que falou isso é o Hipólito. Hipólito não sei o quê. Hipólito de não sei aonde. É. Hipólito de Portiers. Não sei o que lá de Portiers, entendeu? Não sei se é Hipólito de Portiers, um negócio assim. Ele falava sobre isso já, a questão da momentaneidade ou instantaneidade. Logo, a eternidade é instante temporal. Ora, o instante temporal não difere substancialmente do tempo. Logo, a eternidade não difere substancialmente do tempo. Aqui nós temos um argumento um pouco mais complexo do que aquele anterior. A questão aqui é ontológica, ó. Difere substancialmente do tempo, é uma questão ontológica. O que quer dizer ontológico? No ser do tempo. A Natália está falando assim, Jesus, eu tô lá na nutrição, eu vejo as coisas empíricas, os caras aqui são muito loucos, meu irmão. O cara tá falando de substância, pra mim substância tá pela periódica, meu filho. O que estão falando aqui nessa parada? É coisa química, do que nós estamos falando? É parecido, mas aqui nós estamos falando de uma pergunta fundamental que é: o que é o ser? Ou, antes de chegarmos até o que é o ser, a gente tem que se perguntar o que é o ente. E a Natália está assim, você não está me explicando nada, meu filho. Está falando ser e ente, é o que eu vou saber. Então, um ente é aquilo que aparece aos cinco sentidos da Natália. Certo, Natália? Cinco sentidos da Natália. E que aparece a razão da Natália também. Como assim a razão? A consciência. Por exemplo, quando eu falo para Natália, imagine um carro. Mas sem olhar para um carro, imagine um carro. Imaginou? Imaginou. Em qual órgão sensorial apareceu o carro que você imaginou? Imaginação, ela falou, certo? Imaginação. Mas a imaginação é órgão sensorial? Não, não. Entendeu? E então, como é que. Então, nós temos uma consciência, nós temos algumas faculdades mentais que trabalham no mesmo sentido dos nossos órgãos sensoriais. Então, nem tudo que a gente pensa depende dos nossos órgãos sensoriais de maneira direta, certo? Cinco sentidos, são nossas cinco faculdades sensoriais. Nem tudo que a gente pensa depende deles. Agora, esse carro que a Natália imaginou, ele é uma aparição ou não? A pessoa pode falar não, porque não é uma aparição de um anjo, por exemplo. Mas é uma aparição, porque apareceu para a faculdade mental da Natália. E o termo aparição, em grego, é phenomenon.
que em português fica fenômeno. Então, fenômeno. Pegou a ideia? Pegaram a ideia? Fenômeno. Então, quando eu falo um fenômeno, é algo que aparece tanto para os cinco sentidos, como para a faculdade mental. Certo? Para as faculdades sensoriais e para a faculdade mental. Portanto, fenômeno é algo que aparece para os dois. Pode aparecer para um conjunto, que seria os as cinco faculdades sensoriais, ou não aparecer para ele, só aparecer para a faculdade mental. Certo? Então nós temos aí uma possibilidade de dupla. Pode ser ou e. Entendeu? Se fosse A e B, se a gente fosse colocar em termos lógicos, A e B ou A ou B. Tá bom? Todos eles seriam verdadeiros no que diz respeito ao surgimento do fenômeno. Certo? Bom, então, fenômeno. O que é constituído fenômeno, portanto? Um fenômeno é constituído sempre de um ente. A natureza do ente é que a gente vai se questionar. O que é a natureza desse ente? O que ele é feito? Do que ele é feito? Quando é faculdade mental, ele é feito de mente. No caso, a imaginação. Certo? Quando é faculdade sensorial, ele tem uma realidade objetiva. Nesse sistema de Tomás de Aquino, no sistema aristotélico, tem uma realidade objetiva. Por quê? Porque a coisa existe do seu próprio lado. Certo? A coisa existe do lado externo da gente, ela está lá, presente, se estabelece, é o que? Para fora. Então, no sistema de Tomás de Aquino, diferente do sistema moderno, do subjetivismo de Kant, por exemplo, né, e dos outros modernos, que é tudo para dentro do ser humano, aqui existe uma realidade positivada externamente. Há algo externo que permanece. Não que o Kant não tenha também uma ideia, uma lógica aí de realidade externa objetiva. Ele tem, mas a questão é que daí a partir começa. O que importa para os modernos, para a filosofia moderna, é aquilo que existe dentro das minhas estruturas e cognitivas. Não me interessa mais a questão é, da realidade objetiva. Por quê? Porque não consigo alcançar aquilo que a coisa é. Em outras palavras, não consigo saber a natureza real das coisas, só consigo saber aquilo que aparece para as minhas estruturas a priori de espaço e tempo. A priori é a experiência, né? A priori a experiência dos órgãos sensoriais. Tá bom? Então, o que tem antes? Seria o espaço-tempo para o Kant, para os modernos. Começa com Descartes e Francis Bacon. Bom, toda vez que você pedir um hambúrguer, você já sabe, né? Vem com bacon ou sem bacon? Você já lembra dos modernos, tá bom? Tá bom? Toda vez que você vê um plano geométrico assim, ó, x e y, você lembra do Descartes, né? Plano cartesiano, René Descartes. Pelo amor por... Não fala René Descartes. Senão, se você for falar René Descartes, então fala Renato Descartes, tá bom? Fica melhor. O nome dele é Renato Descartes. Se não, você fala René Descartes. Não fala Descartes. Descartes, Descartes é para lixeira, né? Então, e toda vez que você pedir um hambúrguer, você lembra do Francis Bacon, entendeu? Toda vez que a Natália agora for falar pro paciente, não coma bacon, vai lembrar de Francis Bacon, que é um moderno ligado a um dos pais do empirismo. O Descartes é um dos pais do racionalismo, que depois sofre uma crítica, que é a crítica kantiana. Isso tudo para dentro do moderno. Tomás de Aquino está antes dos modernos, ele está para os medievais. Medievais trabalham com a questão aristotélica platônica, e eles nem tinham o corpo inteiro das obras de Aristóteles como nós temos hoje. Eles estavam começando a ter as obras de Platão sendo traduzidas. Então, quer dizer, tem toda uma questão aí de limitações de fontes, tá bom? Então, mas aqui, disso que eu estou falando para vocês do instante tempo, não tem uma questão de limitação de fonte aqui. Aqui é uma questão de raciocínio mesmo. E o método de Tomás de Aquino é sempre o método dedutivo, o que faz com que ele se aproxime de certa maneira dos racionalistas e se distancie um pouco dos empiristas. Mas, tudo depende de você, da sua perspectiva interpretativa, porque Tomás de Aquino se comunica também com o empirismo. Ele também se comunica com o racionalismo, ele também se
comunica com a contemporaneidade. Aliás, nós fazemos parte dessa nova perspectiva em Tomás de Aquino, que a gente chama de perspectiva tomasiana, não é a perspectiva tomista, embora tenha muita influência da perspectiva tomista, mas é do tomismo, mas nós chamamos de perspectiva tomasiana. Por quê? Porque ela vai para dentro do Tomás de Aquino, das obras de Tomás de Aquino, e investiga o pensamento dele a partir das categorias que nós temos hoje na contemporaneidade. Então é outra coisa. O tomismo é uma escola própria que está fundamentada nas 24 princípios ou teses de Tomás de Aquino e tal. Aqui não, aqui nós estamos vendo diretamente na fonte histórica Tomás de Aquino e vendo por nós mesmos o que acontece sem necessidade de um intérprete. Né? Claro que a gente usa anteparos, né? Daquilo que é impossível a gente interpretar de maneira objetiva qualquer coisa. A gente é sempre uma rede que se conecta com elementos que nos formam. Portanto, se vocês lerem muito Camus, que é um existencialista francês, você vai ler Tomás de Aquino com elementos de Camus. Se você ler muito Buda, você vai ler a coisa sob um viés, numa perspectiva um pouco mais com o Buda. Se você ler muito Hannah Arendt, você vai acabar pegando também por Hannah Arendt, porque você sofre a influência desses pensadores. Por quê? Porque a gente lê muito. Ah, não leio nada. Não lê nada? Não. O que você faz então? Vejo apresentadores de TV como Maria. Como é que é o nome daquela mulher lá que tem um papagaio do lado lá? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Ana Maria Braga. Isso. Se eu vejo muito Ana Maria Braga, eu vou ler Tomás de Aquino sob viés das influências de Ana Maria Braga. Certo? Aí você fala, não, mas não é possível. Aí é possível. Se eu assistir muito TV Canção Nova, TV Século XXI, ficar sob a influência de algum dos apresentadores, ou gostar muito de um padre, ou gostar muito de uma freira que está ali dentro, você vai acabar lendo sob o viés deles. Tudo vai depender daquilo que forma a nossa rede neural, a nossa rede de inteligência. Tá certo? Então, se eu vou lá e fico vendo muita coisa de teologias reativas, reacionárias, Conselho Vaticano I, Conselho Vaticano II, todo mundo é falso, todos os papas são falsos, que só aquilo que vinha antes que é bom, etc. Você está sob a influência do tomismo na sua face mais dura possível, que é o budismo, budismo não, o tomismo de Coimbra, da Universidade de Coimbra, o tomismo reacionário, que existia aqui no Brasil só para alguns privilegiados, filhos de senzala de escravos. Portanto, olha aí, né? Quem quer ser escravo na vida, né? Embora o nosso sistema meio que escravize a pessoa de qualquer maneira, mas ser escravo diretamente, seu corpo pertencer a alguém, é muito cruel, né? E os filhos desses caras, que eram os donos de senzala, mandavam os seus filhos para estudar em Portugal, para estudar na Espanha, para estudar na França. Depois eles voltavam para o Brasil. E isso aí era que formava a elite política brasileira. Até o século XIX, do século XVI até o século XIX. Então e aí faz parte toda uma questão de movimentos católicos, leigos, de leigas e tal, que um monte resistiu. Por exemplo, os dominicanos resistiram a isso, muito, né? Resistiram muito a isso. Franciscanos, mais ou menos, carmelitas embalaram muitas vezes, né? Não tem tanta resistência assim no meio dos carmelitas, é onde eu consegui chegar observando, né? Lendo. Os carmelitas meio que defendem a questão portuguesa e de escravidão e etc, né? Embora possa estar cometendo injustiça, mas no geral é isso que você tem ali, né? Bom, então você tem aí as ordens leigas se mesclando com essa questão aqui dentro, né? Se você vai lá no Pelourinho, Salvador, você vai ver a ordem dominicana resistindo. Em outros lugares do Brasil também, a resistência total da parte dominicana nessa questão de fechamento à educação. Porque o final da questão não é o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, é a questão da abertura para a educação do povo. A educação que pensa o homem como filho de Deus, a mulher como filha de Deus, livre, porque Cristo deu a liberdade para todos através da sua encarnação
da sua morte de cruz, da sua ressurreição. E não existe nenhum sistema que pode objetivamente dizer você só pode estudar isso para a sua salvação. Por quê? Porque Cristo, Jesus, não fez isso. Ele não disse assim, você só pode estudar isso. Por um acaso Jesus falava alguma coisa disso? Ele deu um monte de princípios e disse, olha, e tenham fé em mim. E tenham fé nesses princípios. E aplique isso, porque eu, Senhor, não vou julgá-los. É vocês mesmo que julgam. Leia o Evangelho de João. Ele fala assim, eu não sou eu, não é o Pai, é você mesmo. Porque a partir da revelação de Cristo, a gente assume a própria responsabilidade de salvação. Então, não adianta querer controlar as coisas da maneira como esse pessoal reacionário quer controlar, desclassificando o Concílio Vaticano I, desclassificando o Concílio Vaticano II. Isso é errado. Isso é errado. Aí tem leigo que sabe, que acha que sabe mais do que Papa. Frei que sabe mais do que o Papa Francisco. Eita, aí é complicado, né? Complicado. Claro que pode debater questões, né? Mas não pode misturar as coisas. É debate teológico, debate, a teologia ela é muito aberta. Ninguém está mexendo em dogma, não. Então vamos discutir. É como se fosse uma discussão política. Vamos discutir, não tem problema. Você não pode criar ódio, criar repulsa. O Papa Francisco tudo errado, não sei o que está acontecendo. Isso é normal. Você fala assim, não, acho que o Papa está errado. Quando diz respeito a questões teológicas, questões políticas, tudo bem, normal. Você pode ter, todo mundo tem o direito de não concordar. Mas o que diz respeito ao papado dele, a gente não faz críticas, né? Porque ele é o Papa, ele foi eleito e está na sucessão apostólica. Então, beleza, é o Papa. Ah, vamos tirar o Papa de lá. Toda a igreja virou anátema porque ele não está correto. Não, existe uma divisão. O Papa Francisco não mexeu em nenhum dogma. Nada. Ele está mexendo não, nas questões de adaptação política. Frente ao mundo contemporâneo, que tem muitas questões ligadas à ética, ligadas à moral, ligadas à questão ecológica, ligadas a uma série de coisas. Economia, finanças, direito, séria organização do Estado, paz. Olha, o Papa, por exemplo, Francisco, é uma das únicas lideranças religiosas que está botando o pé e falando essa guerra aí está errada. Ucrânia e Rússia. Tá? Quando começou a guerra, ele já consagrou a Rússia para o coração de Jesus para parar a guerra. Não, para o coração de Jesus, não, coração Imaculado Coração de Maria para parar a guerra. Consagrou a Rússia e o mundo todo. Aí a gente continua na expectativa dessa guerra cessar. E qual é o motivo de Ucrânia e Rússia? Um dos motivos é carvão. Para vocês esclarecerem bem, é carvão. Por quê? Porque a questão da energia, petróleo, carvão, etc., são energias orgânicas que são usadas para abastecer coisas lá na Europa toda. Então, ao controlar petróleo e carvão, você controla tudo. Então, é uma questão de domínio político. Um dos motivos, tem vários outros ali dentro. Aí depois você tem questão Israel-Palestina, que agora inverteu o jogo, né? Todo mundo falava assim, coitado dos judeus, né? Coitado dos judeus. Passaram pela Segunda Guerra Mundial. E aí o que que você tem agora? O que está acontecendo? Os judeus estão exterminando as pessoas da Palestina? Qual é o erro categórico que nós temos aqui? Nisso que eu acabei de falar, que é aquilo que o pessoal fala. O erro categórico é classificar como judeu. Não é judeu, é o governo de Israel. Tá certo? Então tem que fazer a diferença. É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, uma pinóia. Na época do Brasil, colônia, todo brasileiro concordava com a escravidão? Então, se você estivesse lá de fora do Brasil, você diria assim, os brasileiros, aquele bando de gente que gosta de escravizar os outros, estaria errado, né? Por quê? Porque poderia ter um monte de gente ali dentro e tinha que não concordava com a escravidão. Nem de povos indígenas, nem de povos afro, descendentes. Ou povos africanos trazidos aqui na marra. Então tá incorretíssimo dizer povo judeu. Quem é que tá fazendo isso? O governo de Israel. O governo de Israel, que tem uma carga histórica ligada a campos de concentração, agora extermina pessoas céu aberto com drones, pessoas que estão querendo pegar comida. Né? Já estão sem casa, estão sem água, estão sem comida, vão para pegar comida no caminhão e são exterminados. E
Vocês estão publicando nas redes sociais, né? Que tem que publicar, tem que denunciar isso o tempo todo, né? Tô fazendo pelo menos uma denunciazinha por dia falando assim, ó, e aí, vocês não vão parar com isso não? Tem que fazer, não pode esquecer disso. Sabe por quê? Porque se a gente, o povo, esquece, ainda mais o povo cristão, esquece de ser profeta, e profeta é o cara que mexe na ferida, a gente vai ver atrocidade em cima de atrocidade. Por quê? Porque não tem ninguém que fala nada. Então o povo profeta precisa falar. É muito mais preocupante isso do que preocupações ligadas à igreja, né? Não, porque o Papa Francisco fazendo sino. Tá, no meio de um extermínio a céu aberto, do povo palestino, de uma guerra daquele tipo, a pessoa discutindo com o Concílio Vaticano I, em vez de tocar nesses assuntos, onde pessoas estão morrendo na hora que vai conseguir comida, aí depois estende o governo de Israel, estende o seu ataque ao governo do Líbano e começa a matar gente de novo. Oh! Aí o Irã revida, aí ninguém comenta sobre isso. Vamos comentar, ficar comentando sobre questões de Papa Francisco. Vamos lá, vamos ficar comentando sobre isso. O que que é isso? Alguma coisa está errada, hein? Tem que prestar atenção nisso aí. As questões do Papa Francisco é mais para teólogo discutir. O povo ficar discutindo isso aí é porque está sendo guiado pelos influenciadores do YouTube para vocês discutirem coisas que é necessário pelo menos uns 5, 6 anos de estudo aí, diário. Não é para o povão assim discutir isso aí, tudo que tu pode acompanhar, né? Mas as discussões mesmo, elas são centradas em cima de pessoas que passaram pelo menos por uma graduação em teologia para entender aquelas questões que estão lá dentro. Ou pessoas que vivem questões de igreja o tempo todo. Não é uma questão doutrinária que vocês estão vendo, é uma questão política. Ficar discutindo isso tem que entender muito bem como é que funciona os entrementes dentro da igreja. Certo? Aí fica envolvendo influência do tudo, Frei não sei o quê, Carmelita, Frei de não sei o que lá, Carmelita, não sei o que lá de Carmelita. Aí fica doido, né? Aí começa a chamar Paulo de não sei o quê, Padre Paulo de não sei o quê, né? Influenciando todo mundo aí contra o Papa. Não, é uma questão política. A gente olha aquilo ali e fala, sei lá o que está acontecendo. Também não vai modificar tanto assim, não, pessoas. Você tem 2000 anos de igreja. Esse apavoramento é mais para conduzir vocês para ir pagar curso deles do que outra coisa. Tem aqui na minha plataforma para pagar curso. Aí fica agitando as coisas para quê? Para você ficar prestando atenção nele, ficar emocionado e lá pagar para comprar cursinho dele. Não faça isso. Não faça isso. Não vá contra a sua igreja. Não entre nesse jogo. Isso aí é jogo, né? É jogo, né? A gente tem que escapar disso aí, tá bom? Bom, voltando aqui à questão. Ademais, como a medida do movimento primeiro é a medida de todos os movimentos, segundo o livro 4 da física, parece que também a medida do ser primeiro seja a medida de todo ser. Tá. Com a medida do movimento primeiro é a medida de todos os movimentos, segundo o livro 4 da física. O livro 4 da física. Parece que também a medida do ser primeiro seja a medida de todo ser. O que esse ser primeiro seja a medida de todo ser? Bom, quando Aristóteles fala da física no livro 4 ser primeiro, ele faz uma menção à questão do tempo e acaba fazendo uma remissão ao primeiro motor. O ser que move todas as coisas não é movido por nada. Por que ele faz isso? Ele faz isso em função do tempo. Como que eu vou explicar a existência do tempo? Se eu começar a pensar, quem deu causa para a existência da Loiane? O pai e a mãe da Loiane. Quem deu a causa da existência do pai e para a mãe da Loiane? Os pais do pai da Loiane e os pais da mãe da Loiane. Quem deu causa para a existência dos pais do pai da Loiane? Foram os pais do pai do pai do pai da Loiane. Aí começa o pai, quem deu causa para ele? Você fica aí voltando atrás, voltando atrás, voltando atrás e fica infinito, percebeu? Começa a ficar complicado, você fala assim, mas nunca acaba. Quando que começa? Porque nunca acaba, né? Eu vou voltando, nunca acho começo, né? Vou embora. Onde que é o começo da linhagem da Loiane? Então Aristóteles, para evitar esse problema, ele fala assim: existe o primeiro ser, que é criado por nada. Nada cria ele, ele sempre já existiu lá, e ele dá origem a todos os restos das coisas. E aí Tomás de Aquino, claro, e toda a tradição cristã, ao ler Aristóteles, falam: começa por Alberto Magno, não esquece disso. Tomás de Aquino não é o primeiro a ler Aristóteles, ele é o primeiro a ficar especialista em Aristóteles. Agora, Aristóteles é bem conhecido por todo mundo lá, viu? Vamos lembrar que naquela época não tem TV.
Os livros são muito caros. As leituras são feitas leituras em conjunto. E a memória funciona de uma maneira muito diferente daquela memória que nós temos hoje. Nossa memória é uma memória rápida. A memória deles é uma memória de aderência. Certo? Então eles ficam memorizando textos. Por quê? Porque livro é caro. Livro sendo caro, o que sobra? Aquilo que Deus deu. O que Deus deu? Memória. Sua cabeça. Então você fica decorando. Você memoriza, 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 memoriza para quê? Você não tem dinheiro para comprar livro? Olha, ela não é a Loiane, Loiane é historiadora. Como é que era feito os livros naquela época lá? Era uma coisa baratinha? Livro, não tinha nem impressão ainda. Como é que era feito o livro? Antes de ter a prensa de Gutenberg, o pessoal tinha que copiar à mão, né? Imagina o trampo. Você tinha os monges copistas que... A gente está falando de 1500 aqui, né? Que é o período do Gutenberg. Antes era copiada à mão, então é muito demorado e poucas cópias que ficavam disponíveis. E você tem o problema da tinta, do papel, da encadernação, tudo isso era muito caro. Então, geralmente os livros era as pessoas, alguém lia e contava ou lia para as pessoas. Exato, isso tinha os financiamentos dos nobres, financiamentos, financiando os monges para ficar copiando o livro o dia inteiro. Os monges copistas ficavam assim, ó, copiando livrinhos. E como é que era o papel? Não, o papel era caro, meu, bem caro, e muitas vezes era pele, inclusive. Se usava pele de animal para escrever a coisa. Então era muito caro. Então era um livro que aí todo mundo lia em conjunto, memorizava. Então mas em termos de conhecimento é muito diferente. Por quê? Porque o pessoal realmente memoriza as coisas que estão aqui. E não tem essa facilidade de ter livro para todo lado, impressão, que a gente tem hoje. E hoje nós tivemos uma outra evolução, que é a evolução do e-book. Né? Então aí fica tudo aqueles negocinhos que você põe no bolso, tem milhares de livros lá dentro. Então, centenas de livros ali no seu bolso, num único compacto aqui, que você clica, você acessa os negócios e vai embora. Na época não tem nada disso. Né? Então, é, é memória pura. Tá bom? Então, isso aqui que o Tomás de Aquino está falando não tem referências, mas o pessoal dominicano colocou referências. Isso aqui é uma obra dominicana, né? Essa obra da Loyola é dominicana. Foram os dominicanos que estiveram envolvidos desde o começo. E os dominicanos que nós conhecemos, que é aquele pessoal do, do convento São Alberto Magno. Vocês sabiam disso? Onde está o nosso diretor espiritual, Frei Marcelo Neves, etc. É ele, esse pessoal todo aqui, ó, que organizou isso. O Frei André Tavares, tal, né? Tá aqui, ó. Parece que também a medida do ser primeiro seja a medida de todo ser. Ora, a eternidade é a medida do primeiro ser, que é o ser divino. Tá vendo? O ser divino é o primeiro motor, o ser por excelência. É aquilo que gera o tempo, mas que não está dentro do tempo. E o tempo não move ele. Ué, mas como é que pode? Então, é uma questão do quê? De recurso retórico de Aristóteles, para a gente não ficar com a regressão ao infinito. Legal? Tá bom? Então aqui, o ser divino. Quais são as substâncias separadas de acordo com o livro Metafísica, livro Lambda? São as substâncias separadas, são os corpos celestes e o primeiro ser. Quais são as que a razão alcança? As razões matemáticas e as ações substanciais. E depois são aquilo que vem pelas faculdades sensoriais, que são os objetos que nós conhecemos, etc. Isso deu conta. Só foi começar a receber algum tipo de impacto com René Descartes, com Kant, lá pelo século XVII, XVIII, tal, aquela coisa. Antes disso, toda a antiguidade, Aristóteles deu conta. E para falar a verdade para vocês, Aristóteles continua dando conta, né? Porque a gente pensa dentro das categorias de Aristóteles. Aristóteles está mais vivo do que qualquer outra coisa hoje. Ah, não, é o Kant, é o Francis Bacon, é o Karl Popper, são os neocantianos como Horkheimer, etc. Não é o Aristóteles. O Aristóteles continua. Por quê? Porque é a experiência mais no imediato que a gente tem. Não estou dizendo que os modernos têm seu valor e que aí vamos voltar para o medieval. Não estou falando nada disso, hein? Antes que alguém entenda errado. Ah, tá falando para voltar para o medieval. Não estou falando, não. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente usa. Se a gente ler Aristóteles, a gente vai ver que é o nosso conhecimento imediato. Não precisa de uma elaboração profunda como Kant fez, nem como Descartes fez. O Descartes pensa assim. O que gerou o cartesianismo? Cogito ergo sum, ele vai falar, né? Penso, logo existe. Isso é o produto final do raciocínio dele. Ele fala assim, mas existe alguma coisa. É sempre a questão da verdade, viu? Que está no centro.
E a questão dominicana é sempre a verdade também, né? Então está muito dentro dessas questões tudo. Por isso que a elite, no sentido assim, das pessoas que mais se dedicam, a elite intelectual católica tem três, né? Jesuíta, dominicano e franciscano. São esses três, historicamente. São os que mais, assim... Agora, nós temos, junto com eles, de vez em quando tem carmelitas e de vez em quando tem beneditinos, tá certo? Então, mas os três são esses caras aqui que eu falei para vocês. Quem são? Jesuítas, dominicanos e franciscanos, certo? Aí depois você tem, né, de vez em quando aparece os São Bernardo de Claraval, de vez em quando aparece os cistercienses, né, de vez em quando aparece carmelita, de vez em quando aparece beneditino, tá bom? Então, mas os três grandes são esses. E nós temos essa responsabilidade de estar dentro dos três grandes, né? Ou seja, no dominicano. Então, o ser divino. Logo, a eternidade é a medida de todo ser. A eternidade é a medida de todo ser, a gente não entende isso. Fala assim, mas eu estou dentro do tempo. Estando dentro do tempo, como a eternidade pode ser a medida de todo ser? É porque ele está falando assim, ó, que como o ser primeiro é o ser imóvel, mas que move todas as coisas, e para Tomás de Aquino e para a escolástica medieval, esse ser é Deus, e esse ser Deus coincide com a questão que eu estava falando para a Natália entre ente, né? Então o que é ente? É aquilo que tem entidade, a qualidade de ente. E o que é o ente? O ente é a combinação ser e existência, ou seja, essência e existência. Esse ser divino tem que ser necessariamente só essência. Por quê? Porque só a essência é eterna. Se ele for existência é, no sentido de estar dentro do tempo, Natália, ele tem acidentes, tem características. Tendo características perceptíveis pelos nossos órgãos sensoriais, ou pela faculdade da nossa imaginação, pela faculdade mental, que dentro dela tem a faculdade da imaginação, mas isso a gente vai ver em Tomás de Aquino no futuro, né, no Tratado sobre o Homem, né, sobre o ser humano. Nós vamos ver que necessariamente está dentro do tempo. Então todo ente está dentro do tempo. Porque tem ser e tem existência. Tem essência e tem existência. Certo? Isso é o ente. Deus é só ser. Deus é só essência. Deus é só substância. Ele não tem a outra característica. Deus é, portanto, alguma coisa fora do tempo que a gente, através da nossa razão natural, que é o campo onde a gente está aqui, consegue tatear mediante raciocínio, mas não consegue alcançar a ideia de que Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Isso não chega. Não dá, é impossível. Por quê? Porque não vai contra a nossa razão. O um não pode ser três. Por quê? Porque o princípio da exclusão. Terceiro excluído. Princípio aristotélico, aliás, né? A igual a A, portanto A. Né? Então A. A não A, logo não tem nada, né? Então só pode ser A de novo, né? Então assim, o que é isso? Então eu só posso ser eu, não posso ser você. E eu só sou eu porque não tem nenhum outro que seja igual a eu. Logo, existe eu. Certo? Princípio do terceiro excluído. Esse princípio de identidade se aplica sobremaneira a Deus. Por quê? Porque só Deus é. Eu posso dizer assim, eu sou o Plínio e você é a Loiane. E você é a Natália. Eu posso dizer que eu sou tão Plínio, mas tão Plínio que não tem nada de comum com vocês? Impossível. Por quê? Porque eu sou ser humano. Sendo ser humano, já acaba. Por quê? Porque eu tenho algo de comum. Estou no meu planeta? Tô, já tenho outro algo de comum. Em Deus, não. Deus não tem nada de comum com a gente. Como assim não tem nada de comum? Jesus é uma coisa, Deus é outra, certo? Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem, está com a gente o tempo todo, porque ele tem várias coisas comuns com a gente. Jesus, o Cristo, verdadeiro Deus, não tem. Por isso que precisa de uma liga entre os dois. Não é que existe uma mistura das duas substâncias, existe uma liga, alguma coisa que conecta os dois, toca os dois. Esse ponto de toque que eu estou colocando aqui, ó, dos dedos, ó,
seria a pessoa, a máscara. Prosopon em grego, a máscara. Que faz assim, ó, tui, certo? A máscara. Mas não mistura, tá vendo? Não faz assim, ó, que aí seria uma terceira coisa. Não seria nem divino nem humano, seria uma terceira coisa. Não faz isso, ele faz assim, ó, tum. Um continua sendo o outro. Deus, homem, encosta. Certo? Onde está esse encosto? Aqui no meio é a pessoa de Cristo. Aquilo que nós captamos com os nossos órgãos sensoriais, com a nossa imaginação, com a nossa faculdade, certo? Mas tem o lado divino. E esse lado divino, aí é outra coisa. Certo? O ser divino. Logo, a eternidade é a medida de todo ser. Por quê? Porque sendo o primeiro motor, ele tem que ser o ser por excelência. Sendo o ser por excelência, atrai para si todos os demais seres. O que é o bem? O bem não é seu esposo. Você sabe que eu cresci escutando isso. Minha mãe chamando meu pai de bem. E meu pai chamava minha mãe de bem. E eu ficava confuso com isso. Eu falava assim, mano, do que nós estamos falando? Porque meu pai tinha vários livros de Aristóteles na bibliotequinha dele ali. É um chinês que lia muito. E eu pegava o livro de Aristóteles em português e começava a ler. Eu era criança, mas já dava para entender aquilo ali, viu? Aí, é claro que eu perguntava para ele quando eu não entendia. Ele me explicava, né? Aí, lá estava escrito que todas as coisas estão inclinadas para o bem. E eu escutava meu pai e minha mãe se chamando de bem. Eu falava assim, mas isso aí não tem nada a ver, né? E não tem nada a ver. Falando, por que se chama um outro de bem que eu não estou entendendo? Né? Porque bem é posse. Eu falo, mas você não é um do outro, porque um do outro morre. Se é um do outro, não morre, mas vocês morrem. Isso é raciocínio de criança, né? Já questionando a questão de por que um chamou de bem, ou bem, ou bem. Aí brasileiro nunca chama de bem, né? É bem-e, né? Aí me deixava mais confuso. Eu falei, que bem-e? Quem é bem-e? O que é isso aí, bem-e? E aí, o bem não é bem temporal, porque atrai para si todas as coisas. Atraindo para si todas as coisas, tem que ter essas qualidades de eternidade, mutabilidade. Por quê? Porque a gente inclina-se para isso. O ser quer isso, o ser humano quer isso. E o Paulo apóstolo, São Paulo, dizia que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O que ele está dizendo é que todas as coisas concorrem para Deus, porque Deus é o bem último. Em função dessas qualidades, essas características que só Deus tem. Então, não é só o ser humano, mas todas as coisas concorrem, vão no sentido de Deus. É claro que São Paulo estava influenciado por leituras de Aristóteles, né? Ah, mas ele não lia porque ele era judeu e etc. Ai, cuidado, tem que saber um pouco de história. Século II a.C., os alexandrinos ptolomaicos dominaram o cenário todo daquilo que nós chamamos hoje de Palestina, Israel e etc. Então todo mundo estava influenciado durante 200 anos por teorias platônicas, aristotélicas, etc. Se você ler o capítulo 11 do livro de Daniel, do profeta Daniel, você vai ver lá a guerra de São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e o anjo da Babilônia, ou Irã. E aí o que fala? O que São Miguel e São Gabriel falam? Olha, nós estamos segurando o anjo da Babilônia, mas vem um terceiro aí que é o grego, o anjo grego, que aí tu vai segurar. Não vai dar. Esse aí vai pegar todo mundo. Era uma profecia dessa entrada da cultura grega na cultura judaica. O anjo da Grécia vai se levantar e nós não vamos segurar ele, não, não vai dar. Era uma profecia da entrada da cultura grega. Certo? Então tem que ler ali os profetas, não no sentido muito mítico, mas entendendo as questões que estão acontecendo no nosso plano de ser humano, né? Porque para entender antes tem que entender outros planos. Mas entendendo dentro do plano do ser humano, você entende que, então é a cultura grega que está vindo e que não dá para segurar, e não deu. Quando a gente lê o livro da sabedoria na Bíblia, católica, né? Livro da sabedoria, você vai encontrar muitos elementos platônicos aristotélicos ali dentro. Lembrando que Aristóteles está lá desde o século V a.C., na Grécia. Então, portanto, a própria ideia de ressurreição dos mortos, ela não é própria do judaísmo, ela vem de uma composição grega. E Jesus diz que tem. E aí acabou. A palavra final é de Cristo. Então acabou. Tem a ressurreição dos mortos. Certo, certo.
Para quem tem fé em Cristo é isso. Ah, mas os hindus falam de reencarnação, os budistas falam de reencarnação, os taoístas falam de reencarnação, os confucionistas falam de certa maneira de reencarnação. Como que fica? Como que fica o quê? Não fica nada. Como assim não fica nada? Não fica nada. Teologia revelada versus teologia natural. Toda teologia natural fala de reencarnação, filho, filha. Até os gregos também falavam de metempsicose. Reencarnação. Toda teologia natural fala de reencarnação. Tanto é que hoje se fala que dentro do judaísmo pré-Cristo também se falava de reencarnação. Existiam escolas que falavam de reencarnação, porque é teologia natural. A teologia revelada começa de fato com Cristo. Não, ela começa com Moisés, a sarça ardente, etc. Começa, sem dúvida. Mas ela culmina de uma maneira, como a gente diria, uma maneira de perfeição em Cristo, na revelação de Jesus. Então, a revelação de Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que vem até o ser humano para mostrar o que é o pecado de fato. Né? O que ele fala que é pecado? Jesus fala que o pecado é não crer no Filho do homem, não crer nele. Então, o pecado não é só uma questão de desejo, não é desejar se tornar igual a Deus, como está no livro do Gênesis, mas é não crer na revelação final, que é Cristo. Deus que se faz homem. Mulher. Não, ele não se faz mulher, ele se fez homem. Está errado. Por quê? Porque ele recebe o corpo, vem de Maria. Não veio de José, veio de Maria. Por católico é isso, né? Então, também para todo cristão, porque se romper esse dogma, deixa de ser cristão. Então, veio de Maria. Então, Maria é corredentora com Cristo, nesse sentido, né? Claro que Maria não morreu na cruz, né? Mas, nesse sentido do sim de Maria, a mulher se torna corredentora. Então, é mulher e homem que estão presentes em Cristo de certo modo, né? De modo simbólico, analógico. Então, e o que é válido, não pode dizer que é menos, né? Então, ora, a eternidade é a medida do ser, do primeiro ser, que é o ser divino. Logo, a eternidade é a medida de todo ser. Agora você entendeu, né? Porque te arrasta, te puxa. No entanto, o ser das coisas corruptíveis, da geração e corrupção, obra de Aristóteles, de novo. Pô, Aristóteles, meu, o Tomás de Aquino só fala de Aristóteles. Ele usa como fundamento a filosofia, né? No entanto, o ser das coisas corruptíveis é medido pelo tempo. Logo, o tempo ou é a eternidade ou algo da eternidade. É, mais ou menos, né? Parece meio correto isso aqui, mas vamos ver como ele vai falar. Em sentido contrário, a eternidade é inteiramente simultânea. Aqui, ó, Tomás de Aquino vai falar assim: a eternidade é simultaneidade, não tem passagem de tempo. Ao passo que no tempo existe um antes e um depois. Olha lá, passagem, um antes e um depois. Para quem lê muito a Bíblia, você pode comparar isso à passagem. A passagem do Mar Vermelho estava no Egito, passou pelo mar, chegou do outro lado, né, da margem. Então essa passagem é quando eu tenho uma coisa desse lado, passam-se horas, anos, e aí tem envelhecimento, né? Tá bom? Aí, então é a passagem, né? Tem um antes, tem um depois. Ou seja, tem uma questão temporal de presente, passado, presente, futuro. Presente, passado, futuro. Antes e um depois. Logo, o tempo e a eternidade não são idênticos. Olha lá. Tomás de Aquino falando, não é idêntico, é uma questão de lógica. Respondo. É claro que o tempo e a eternidade não são o mesmo. Mas alguns assinalaram, como causa dessa diversidade, o fato de a eternidade não ter começo nem fim. Ao passo que o tempo tem um começo e um fim. Mas essa diferença é acidental e não essencial. Olha lá que eu te falei, Natália. Ó, acidental e não essencial. O que é isso? Essencial. Tem até aquela frase do Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. Pra gente não vale essa frase, né? Por quê? Porque ela não é invisível aos olhos. Ela é interdependente com o acidente. Substância e acidente são juntos. Então toda vez que eu olho um acidente, que seriam as características que vocês têm no corpo de vocês, eu tenho nos meus, ou que o livro tem, que é a cor, a forma, a figura, o formato, etc. Toda vez que eu tenho os acidentes, eu tenho uma substância ou uma essência que dá garantia para isso. Porque senão desintegra de imediato. Então, essa é a diferença acidental e não essencial. Essencial é aquilo que permanece e que dá o quê? A característica da coisa em si. Qual é a essência da Natália? Qual é a essência da Patrícia? Qual é a essência do Guilherme? A essência última é ser humano. É ser divino? Vocês são ser divino?
Ah, eu sou pela adoção filial. Não, aí é por crença, meu filho, minha filha. Aí tem que ter a graça divina transformando vocês em algo divino, em algo misterioso acontecendo, porque você crê em Cristo, aí começa esse movimento. Mas enquanto coisa natural, dentro da razão natural, a essência de vocês é ser ser humano. Vocês são seres angélicos. Não vale pensar na Angélica, apresentadora da televisão da década de 90. Voo de táxi, você sabe, entendeu? Aquilo ali me perturba, aquela música até hoje. É a música mais perturbadora da existência humana, na minha opinião, é aquela ali. Né? Voo de táxi, você sabe. Sei lá do que nós estamos falando naquela música, entendeu? É uma coisa assim que explode a cabeça. Não sei nem como é que a pessoa conseguiu chegar naquilo. Mas fez sucesso, né? Entre a garotada. Então, assim, ó, não são seres angélicos. A essência de vocês é a redução máxima possível. A gente chega na essência na redução máxima possível. Qual é a coisa mais redutível da Natália, Loiane, Nayara, Guilherme, Patrícia? Ser humano. É aquilo que distingue vocês dos demais. Isso é a essência, entendeu? A essência é esse movimento de encontrar aquilo que é mais profundo. Aquilo que é mais caracterizador. Supondo que o tempo tenha sempre existido e que deva existir sempre, de acordo com a posição dos que afirmam no céu um movimento sempre eterno, aqui ele está falando das substâncias separadas que são os planetas. Tomás de Aquino não tinha ideia de que o planeta era também feito de terra, ar, água. Ele olhava de fora e via estrelas, aquelas estrelas que estão ali, aqueles planetas que eles conseguiam ver com mediante lupas, assim, alguma coisa assim. Fala, não, isso aí são substâncias, porque parece que é eterno, está sempre lá, né? Sempre no céu. Hoje isso aqui não, né, não dá mais. Ainda restará a diferença entre a eternidade e o tempo, como diz Boécio, ó lá, no livro de da Consolação. Agora, Boécio está traduzido muito pouco. Quem é Boécio? Um aristotélico cristão que tenta restituir o Império Romano, né, na sua glória e tal, e falha miseravelmente, mas que ficou as obras dele ali. Né? Porque a eternidade é inteiramente simultânea, o que não convém ao tempo. Ó, a eternidade é inteiramente simultânea porque não convém ao tempo, pois a eternidade é a medida do ser permanente e o tempo a medida do movimento. Então, o tempo é o quê? Medida do movimento. A eternidade é o quê? A medida do ser permanente. Aí nós temos uma nota de rodapé dos nossos irmãos dominicanos, vamos lá ler aqui rapidamente. Sabemos que, para grande escândalo de muitos de seus contemporâneos, Santo Tomás considerava possível que o mundo tivesse existido desde sempre, que só por revelação poderíamos saber que teve um começo. Daí resultava que uma filosofia como o aristotelismo, segundo o qual o mundo dura desde sempre, não era anticristã, mas acristã. É o mesmo caso do budismo. Não é anticristão o budismo, mas é acristão. Por quê? Porque antecede a revelação de Cristo. Está dentro da teologia natural. Tem várias outras coisas. Né? E os muçulmanos? Não, o muçulmano é diferente. Né? O muçulmano já teve a revelação cristã, tanto é que Jesus está dentro do cânone deles, né? Mas como profeta. Aí é diferente. Mas você diria que é anticristão? Eu não diria nada. Não é comigo, eu teria que estudar a teologia deles. Como eu não estudo a teologia deles, não sei direito. Mas a priori eles dizem que Jesus é um profeta. Mas eles dizem que Maria deu à luz a Jesus por milagre e que Maria não foi casada com José, no sentido de ter filhos também, e que ela permaneceu virgem depois. Que José não teve filhos com ela. Então, assim, nós temos elementos aí de muitos contatos, né? Podia, portanto, ser integrada, completada pelo que nos ensina a revelação em uma visão cristã do mundo. Podia, portanto, ser integrada, completada pelo que nos ensina a revelação em uma visão cristã do mundo. Olha lá, tá vendo? É o mesmo caso aqui, ó, como eu disse para vocês, do budismo. Ó, né? Pode ser integrada, pode ser completada diante de uma perspectiva cristã do mundo, que tomara que não leve para aquela questão de domínio, né, Loê? A questão da civilização de domínio que nós tivemos na Europa e que aqui no nosso país parece que é voltar, né? A ideia de que o cristão tem que dominar sobre os outros. Na maior ideia de domínio que nós temos aqui, né? O cristão é melhor, né? Por quê? Porque ele é uma raça de gente eleita.
E a coisa mais bizarra do universo é ver o pessoal dos Estados Unidos, que tem influência da maçonaria até o talo na construção da nação norte-americana, de repente, porque ascende ao poder o pessoal neopentecostal, dizer que sempre foi cristão os Estados Unidos. Então não sabe o que é história. Agora vocês fiquem atentos, porque há uma questão de revisionismo histórico. Eles começam a apagar registro da história para contar uma outra história, dizendo que a nação norte-americana, que sempre foi muito mais maçom do que cristã, de repente vira cristã. Desde o começo. Mentira. Mentira escancarada. Certo? Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Fiquem atentos, tem vários canais aqui que querem reconstruir a história do Brasil, dizendo que não foi tão cruel a escravidão brasileira. É mentira que morreu 6 milhões de índios. É mentira que morreu 12 milhões de escravos. Mentira é uma pinóia. Mentira é o que vocês estão fazendo, revisando a história brasileira para dizer que aqui é um país de super santidade cristã. Não foi. Não foi, pode ser agora, se for reconstruído da maneira correta, a história nossa. Não reconstruído no sentido de revisada. Pega-se aquilo que está no passado, não se mexe. Olhe-se para aquilo e tenta-se não repetir o erro. Aí ok. Mas da maneira como estão fazendo, vai dar só erro atrás do outro. Por quê? Porque eu não posso apagar elementos da história para dizer assim, ah, então não foi tão ruim assim. A história é memória. Memória a gente apaga, não, memória a gente não apaga, porque tem consequências. É, portanto, antitomista, é anticristão, é anti tudo pegar e fazer revisão da história dessa maneira, no sentido de apagar elementos da história. Por quê? Porque a gente perde as nossas referências. É por isso que, por exemplo, a Igreja Católica nossa não tenta mover 1 milímetro em relação à história da Inquisição. Não mexe. Por quê? Porque a gente aprende com aquilo. A como? Não ser cruel, não condenar os outros, não matar as pessoas em nome da fé, em nome da conversão delas. A gente não faz isso. A gente não expulsa as pessoas em nome da conversão delas, não tira, não exclui da família, porque, por exemplo, tem orientação homoafetiva. Por quê? Porque nós aprendemos com a Inquisição. Ah, mas eu tenho que ficar suportando aquele absurdo, né? Deus chamou para a existência. E se o Senhor não pune, quem sou eu para punir? Ah, então vou deixar por aí os criminosos e tudo quanto é coisa. Né? Não, o criminoso precisa ser educado no sentido de receber uma educação e assim por diante. Agora, homoafetividade, povo, não é crime, a pessoa vem com isso. Ah, não, eu vou punir. Como assim? Vai punir? Não vai corrigir nada. Então como que corrige? Quem falou que precisa de coisa? Isso aí você reza, isso aí é coisa de Deus. Deus se vira com isso. Ele chamou para existência. Crime, a gente escolhe, mas a gente escolhe mediante causa e condições. O que traz para a gente a responsabilidade de ajudar as pessoas a não serem criminosas. Porque se estiver passando fome e cometer crime, a gente tem, se a gente estiver dentro da rede, a gente tem parcela de culpa. Por quê? Porque se a gente tinha como evitar que a pessoa passasse fome, por isso ela vai cometer crime, a gente tem que tentar interferir. Agora, a cultura de consumo nossa produz criminosos. Por quê? A cultura de consumo traz a ideia de que eu sou bom, eu sou aceito, eu sou uma pessoa que tem facilidade de relacionamento com as pessoas quando eu tenho coisas. E isso cai na cabeça das pessoas como, então eu tenho que ter coisas para ser gente. Aí a pessoa tenta trabalhar, ela não consegue, o que ela faz? Vai roubar. Vai furtar, vai assaltar para quê? Para ter coisas. Talvez por isso nós olhamos para Cristo e dizemos da pobreza de Cristo que é uma das maiores virtudes. Por quê? Porque ela não arrasta outros para a criminalidade. A pobreza em Cristo não arrasta ninguém. Por quê? Porque a virtude principal é ser pobre. Ah, então você quer ser pobre? Eu tenho que combater o meu desejo de permanecer dentro de riquezas. Por quê? Porque Jesus dizia: larga tudo e me segue. Larga tudo, dê aos pobres e me segue. Jesus não falou assim: consuma tudo, viva na terra aquilo que você vai viver no céu depois. Ele não falou isso, hein? Quem fala isso é Calvino, na França. A teologia da prosperidade é calvinista na França. Agora eu vou perseguir os calvinistas. Não aprendeu nada com a Inquisição, então não é para fazer isso. Tem que dialogar, tem que convencer, tem que deixar o Espírito Santo falar através da gente. Não ir lá perseguir e matar.
Matar, matar, matar. Como se matar resolvesse alguma coisa, não resolve, né? Aqui, ó, o que foi, ó, voltando, uma visão cristã do mundo, o que foi a tarefa histórica de Alberto Magno e de São Tomás de Aquino, ó lá. Ó lá. São Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino. Os dois são santos, doutores da igreja. Encontramos aqui a justificação implícita de tal posição. Semelhante universo, mesmo sem começo, sem fim, não atinge de modo algum a transcendência divina. Como eu disse para vocês, precisa da revelação, um dado revelado, tá vendo? Não será de modo algum eterno. Não será de modo algum eterno. Então, por quê? A ideia grega de que o mundo é eterno, etc., não pertence à revelação. Precisa de uma revelação de Cristo, dentro da teologia revelada, para justificar e afirmar para o mundo todo, a partir do evento da encarnação, pregação do Evangelho, morte, ressurreição, vinda do Pentecostes, fundação da igreja, a ideia de teologia revelada. A partir dela que você tem a noção de que o mundo foi criado. Porque senão estaria válido o argumento, né, de Aristóteles, o argumento da cultura grega de que o mundo sempre existiu e sempre vai existir. Certo? No entanto, a diferença acima é assinalada. Assinalada é referida não tanto às medidas quanto ao que é medido. Ela fornece outro argumento. Só é medido pelo tempo o que tem seu começo e seu fim no tempo, como é dito no livro 4 da Física. Portanto, se o movimento do céu durasse sempre, o tempo não o seria em sua duração total, porque o infinito não é mensurável, mas ele mediria cada um dos ciclos que tem um começo e um fim no tempo. Portanto, as substâncias separadas, que são os planetas, embora sejam separadas, estão existindo dentro do tempo. O que coloca a questão da astronomia dentro da teologia natural. Nesse período, não agora. Agora a gente sabe que é questão física, certo? Questão física, não tem nada a ver com teologia natural, não, 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 não. Mas nesse tempo aqui se pensava assim, que é um argumento ligado para dizer, olha, mesmo assim, aquelas substâncias separadas, que são os planetas, eles estão dentro do tempo. É isso que é a essência disso aqui. Das próprias medidas pode-se retirar mais um argumento. Se toma o começo e o fim em potência. Pois mesmo supondo que o tempo dure sempre, é contudo possível marcar no tempo um começo e um fim, considerando algumas de suas partes, como quando dizemos o começo e o fim do dia ou do ano. Ora, isso não acontece com a eternidade. Eternidade não tem como. Agora só uma pergunta. Quando vocês todos forem para o céu, vocês morrerem, né? A alma vai para Deus e tal. Qual é o que marca o começo da eternidade de vocês? Quando o Olha corpo lá, separa da alma, olha lá, a morte, né? Só que aqui está dizendo que não tem isso, hein? Eternidade não pode ter marcação de tempo. E agora? E agora? a alma é eterna, mas como é que a alma eterna ela vai É, pois é. corpo? Como é que a alma eterna pode entrar? Como é que isso é? O que está acontecendo? Então, a característica de manutenção da alma, ela não é eterna como Deus é eterno. Não é. Ela é semelhante. Ela não é coincidente. Nós dizemos eterno para facilitar a ideia, mas ela não é eterna nesse sentido. Ela só é eterna porque Deus sustenta ela como eterna. Porque senão ela não é, ela também decai. É Deus que sustenta, por isso que é semelhante, por isso que é, olha. Imago Dei, vontade e intelecto, certo? Vontade e intelecto. Semelhança, eternitas, mas não é eternidade como está aqui, porque isso é atributo só de Deus. A nossa alma, ela é, entre aspas, eterna, porque ela passa a durar eternamente, mas durar eternamente, por que, Natália? Porque, Nayara, porque Deus sustenta você de ponto a ponto. Do começo ao fim é Deus que sustenta você, porque se ele dessustentar, desaparece. Certo? Pegaram a ideia? Então, beleza. Essas diferenças, contudo, seguem a diferença essencial e primeira, a saber, a eternidade é inteiramente simultânea e não o tempo. Isso é atributo divino, não é da gente. A alma nossa é eterna mediante sustentação divina. Em si ela não é eterna, porque senão ela não teria tempo. Ela nem seria capaz de mudar. Quando Jesus fala assim, chegou o tempo, convertei-vos e crede na boa notícia de que Deus veio até vocês. Certo? Convertei-vos tem que ter a alma também para se converter.
conversão significa mudança de tempo, mudança de modo de pensar, etc. Daí não teria. Daí seria predestinação absoluta, Loiane. Um dos problemas da doutrina de Santo Agostinho, que depois vai ser adotado por Calvino, que vai ser negado pela Igreja Católica, é que as pessoas já têm a característica da eternidade na alma e todo o resto é só teatro, fita, entendeu? É fita cassete, aquela fitinha lá. Todo o resto é só passar de tempo. Não. Por quê? Porque precisa ter uma conversão da liberdade humana. Deus chama de um lado, a gente tem que se responder do outro lado. E essa responsividade passa necessariamente por uma questão de liberdade humana e de transformação da alma que não pode ser eterna no sentido de instantânea e simultânea, instantaneamente simultânea. Não pode ser porque senão não tem mudança. Beleza? Então o resto aqui vocês conseguem pegar, né? Porque tem bastante coisinha aqui, mas o nosso tempo já estourou. Tá bom? Então, qual que vocês preferem? Nós vemos na próxima aula essas argumentações que estão aqui, ou vocês preferem ler sozinhos? Qual que vocês Vê na votam? próxima aula. É. Ai, voto é. Então tá bom. Então nós vemos na próxima aula aqui, né? Essa primeira, segunda, terceira objeções aqui, a resposta que Tomás de Aquino dá. Beleza? Então agora sorria para a fotinho. Deixa eu dar um lower hand finalmente. E eu vou aparecer com o meu aeroporto de mosquito, com a minha cabeça de sarna. Foi? Quem que tirou a foto? Ninguém tirou a foto? Então tá. Beleza, então. Até amanhã. Tchau.